Olá, sejam todas e todos muito bem-vindos. Meu nome é Júlio Stefano, eu sou professor de literatura. Hoje é dia 21 de abril de 2020 e eu estou aqui para fazer uma homenagem ao Tiradentes, né? Eu gostei aí, há 2 dias atrás eu fiz um vídeo para homenagear o Dia do Índio, né? E aí gostei da ideia, estou vindo aqui para fazer um vídeo em homenagem então ao Tiradentes, né? E para isso eu estou propondo aqui uma reflexão a partir da leitura ou da análise de um trecho do poema Do Silêncio do Alferes. Esse poema, normalmente eu trabalho nas minhas aulas relacionado a um tema muito importante dentro da literatura, que é a construção da identidade nacional. Quer dizer, como a literatura ajuda a construir a imagem de identidade nacional que nós temos. Quer dizer, a imagem que uma sociedade costuma projetar de si mesma. Então, existem vários elementos, né, que compõem essa imagem que a sociedade constrói de si mesma. Um deles é a literatura. Então, esse poema, esse trecho do poema que eu escolhi para a gente analisar, o poema Do Silêncio do Alferes, ele é interessante porque ele reúne, então, dois elementos importantes na construção da identidade nacional. Um é o herói nacional, no caso, o elemento histórico, o herói histórico, que é o Tiradentes, e o outro é a própria forma literária, que ajuda a gente também a refletir sobre isso, né? Então, para a gente pensar nisso melhor, é preciso entender, não apenas ler o texto aqui e analisar esse texto, mas para enriquecer nossa leitura, entender o contexto em que esse texto se insere. Quer dizer, esse texto, esse poema, ele se chama Do Silêncio do Alferes, ou também Romance número 53, né? 53 não, 63, desculpa. Então, para a gente fazer uma análise apropriada desse trechinho, né, que eu quero propor aqui, não basta a gente simplesmente pegar e ler o texto e analisar. É interessante a gente pegar o contexto e olhar para o contexto em que esse texto se insere, né? E aí a gente precisa entender que esse texto ele faz parte de um conjunto de, para ser preciso, 88 poemas que compõem o livro Romanceiro da Inconfidência. E esse livro foi escrito em 1953 para contar a história da Inconfidência Mineira, ou como os historiadores gostam mais, da Conjuração Mineira. Esse Romanceiro da Inconfidência, ele é muito rico, em termos literários, ele é riquíssimo. E uma das maiores riquezas literárias que esse trecho traz é a construção do eu lírico. E é muito bom para a gente olhar para a construção do eu lírico, a gente dá uma olhadinha para o autor. Quem é o autor desse texto? É Cecília Meirelles. Cecília Meirelles é uma mulher, nos anos 1950. Ela é uma jornalista e poeta, então é uma mulher das ideias, é uma mulher das palavras. E a gente pode imaginar, né, que tipo de dificuldade ela sofreu, ela enfrentou por ser uma mulher nos anos 1950 no Brasil. Não devem ter sido poucas. Mas é interessante a gente pensar que a tarefa de fazer uma primeira forma literária para contar esse evento histórico tão importante, que é a Conjuração Mineira, essa tarefa recai nas mãos de uma mulher. E o que ela vai produzir é um eu lírico maravilhoso, absolutamente poético, sensível, ligado à ideia da lírica, da tradição poética. Então, o Romanceiro da Inconfidência é um épico da narrativa brasileira que conta a história de um momento histórico fundamental na constituição do país. E esse momento, né, traz como um dos seus elementos principais o herói Tiradentes, né? E aí é muito legal a gente ver esse trechinho que eu escolhi, que é o trecho em que se narra a morte, né, a prisão e a morte do Tiradentes. Como eu disse, são 5 estrofes, né? Esse poema ele não é tão grande, mas aí ele é dividido em 2 partes.
Na primeira parte, que é a parte que a gente não vai ler aqui, o que você tem são as falas desse Tiradentes, que está num momento fugindo, está num momento tenso, né? Ele já está sendo perseguido e tal, e ali são tiradas algumas falas dele que caracterizam um pouco esse momento que ele está vivendo. Esse momento que eu trago aqui é uma segunda parte, na edição que eu tenho, inclusive, do poema. Graficamente, ele é dividido, né? Esses dois momentos são divididos graficamente, mas, de todo modo, existe um parêntese, né, que vai marcar também graficamente essas 5 estrofes como parte integrantes de um momento específico. Existe uma unidade ali entre essas 5 estrofes. E que unidade é essa? É a narrativa desse período, né, que se coloca entre a prisão do Tiradentes e a morte do Tiradentes. Então, são 5 estrofes. Cada uma delas composta por 5 versos. E todas elas absolutamente metrificadas. Essa forma poética, ela faz parte de uma composição, um trabalho de composição minucioso que a Cecília Meirelles faz no romanceiro inteiro, né? Um trabalho minucioso nesses 88 poemas que ela traz. E nesse trecho a gente vê esse trabalho minucioso. Então você tem estrofes de 5 versos, rimadas no segundo e no quinto verso. Os outros 3 não têm sequenciação rímica, mas todos eles também absolutamente metrificados. 7 sílabas poéticas, ou a forma que a gente, na teoria literária, chama de redondilha maior. Essa forma poética que a Cecília Meirelles traz, ela imprime, ao mesmo tempo, uma questão rítmica, que é marcada pelo tamanho do verso, e também uma certa fluidez melódica, porque, na verdade, a construção da rima ela se apresenta apenas em 2 elementos da estrutura da estrofe, o segundo verso e o quinto verso. Então, ao mesmo tempo que você tem uma rigidez imposta pela estrutura, tamanho do verso, né? pelo padrão de verso redondilha maior, você também tem uma certa fluidez melódica garantida aí por essa questão da construção de uma rima um pouco mais livre, né? E isso é uma característica também tanto da tradição medieval e também depois isso é resgatado na tradição romântica. Na primeira dessas 5 estrofes, né, você vai ter então a representação da captura do Tiradentes. Tem ali: já vão subindo os algozes, com duros passos na escada, no bacamarte que empunha a 4 dedos de chumbo, porém não dispara nada. Então, quer dizer, ele está encurralado, ele já vem dentro da narrativa, ele já vem num momento que ele está sendo perseguido, né? Já a prisão dele está iminente, ele começa a fugir, tem alguma representação desse processo dele fugindo, e aí, nesse momento, então, ele está encurralado e ele resolve não reagir. Ele tem munição na arma dele, mas ele resolve não disparar a esmo, ele meio que aceita e se rende, né, finalmente. Melancólico e tragicamente, você imagina um cara que luta pela liberdade, que sonha as utopias de um país melhor, etc., ou de um lugar melhor para se viver, né? E aí acaba tendo que se render à prisão e à morte, né? Porque ele sabia qual que era o destino dele. Então, na segunda estrofe, vai falar da prisão dele. Então, a primeira é a captura, a segunda é a prisão. Tanto tempo na masmorra, tanta coisa mal contada, os outros têm privilégios, amigos, ouros, parentes, só ele é que não tem nada. Além da questão da prisão, um elemento que compõe essa estrofe é a ideia da injustiça, né? O cara, quando está na prisão, ele seguramente fica ali, né, refletindo as questões. E aí a questão que bate
na mente do herói é essa. Outros têm privilégios. Então, a marca da questão do privilégio social. Qual é o privilégio que eles têm? Ouro, dinheiro ou influência, amigos ou parentes. E o alferes não tem nada, por isso ele vai morrer. Dizem que por sua língua anda a terra emaranhada. Esses 2 versos representam, de fato, o soterramento do herói, né? Não só a morte do herói, mas o soterramento. Ela não descreve, nesse momento, a forca. Ela descreve o soterramento. E por que ela vai fazer isso? Porque ela vai falar da questão do silêncio. E aí aparece o primeiro elemento que remete a essa ideia de silêncio, que é a língua. Dizem que por sua língua anda a terra emaranhada. Então, a língua, que é uma metonímia para a representação do próprio herói, né? Ela também é uma metonímia para a representação das ideias do herói, das ideias de Tiradentes, que estão sendo enterradas com aquele movimento de matar o Tiradentes e de acabar com a Conjuração Mineira, né? Então, dizem que por sua língua anda a terra emaranhada. Pois quem quiser, faça agora perguntas sobre perguntas, que já não responde nada. Ele já não pode mais falar. A língua dele está emaranhada na terra, o que é uma imagem bastante simbólica, né? Eu fico imaginando que a gente precisa cavar a terra para enterrar alguém. E aí essa cova, ela é nada mais do que uma terra emaranhada, né, com a língua e com uma língua que representa tanto o corpo físico, que na verdade foi esquartejado, etc. Tem todo um mistério sobre a cabeça do Tiradentes, mas também as ideias estão sendo enterradas ali naquele momento. Já lhe vão tirando a vida, diz a última estrofe do poema. Lá tem a vida tirada. Agora é puro silêncio, repartido aos 4 ventos, já sem lembrança de nada. Um silêncio repartido aos 4 ventos. Silenciar o herói é silenciar tudo aquilo que ele representa. Aquela palavra que vai aos 4 ventos, ela está silenciada na morte do herói. Então, o poema é um poema que traz o elemento trágico dessa narrativa, que é a morte do herói. E a morte, em consequência da morte do herói, a morte de suas ideias. Então, esse era o texto e a reflexão que eu queria trazer para vocês, em homenagem ao dia 21 de abril, e a esse herói nacional que é o Tiradentes. Uma boa oportunidade para a gente pensar o que é ser brasileiro, o que é morar no Brasil, o que é Brasil no ano de 2020, não é isso? Então, até a próxima e até o próximo vídeo. Valeu, galera.